Quero fazer a todos bem-vindos, damos as boas-vindas a todos aqui nessa noite, nessa transmissão, mais uma transmissão do Google Hangouts aqui, do Family Search, para todos. Hoje à noite a gente vai falar sobre o tema atualizações do Centro de História da Família, e vamos ter, falando para nós, o Marcelo Amaro, ok? Vou apresentar um pouquinho, vou falar um pouquinho dele aqui, uma breve biografia do Marcelo, e daí vamos passar o tempo para ele e para iniciar para a gente essa transmissão. Então, Marcelo, o nome dele completo é Marcelo Geiger Amaro, ele é natural de Belém, do Pará, ok? Ele é um funcionário da Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias desde o ano de 2003. Já trabalhou em vários departamentos, como o de manutenção, registros, recursos humanos, e agora faz alguns meses já que ele faz parte da equipe do departamento do Family Search, que é o departamento de História da Família, ok? Ele é formado em Direito e também ele é um chefe escoteiro. Né? Ele gosta muito, já está bastante tempo envolvido com o escotismo, inclusive ele correu um pouquinho para poder chegar em tempo aqui hoje, estava envolvido em atividades do escotismo hoje à noite, e ficamos muito felizes por ele poder estar conosco nessa transmissão. E, a propósito, amanhã vai ser o aniversário dele. Então, parabéns, Marcelo, desde já, pelo seu aniversário. E eu quero passar o tempo para você, dando as boas-vindas mais uma vez. Muito obrigado por estar conosco. O tempo é seu, ok? Maravilha. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Marcelo, deixa eu só, enquanto você vai compartilhando, fica à vontade. Eu vou só dar umas informações adicionais para o pessoal, tá ok? Pessoal, durante a transmissão, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Você pode ativar o seu microfone através do menu suspenso, fica aí na tela Hangout, na parte superior, clicando no microfone, para você poder fazer perguntas. Também pode usar o chat aqui do lado, né, dentro da sala Hangout, que eu vou estar pegando as perguntas para passar para o Marcelo. Também podem enviar perguntas, aqueles que estão nos assistindo pelos canais do YouTube, pode mandar para nós suas perguntas através enviando um e-mail para o endereço comunidades@familysearch.org, que nós vamos também estar pegando as suas perguntas, ok? Então vou passar o tempo para o Marcelo, que ele já está com o seu slide ativado aí. Fala, Marcelo. Eu estou abrindo aqui no celular, que dessa forma eu não tenho o roteiro. Me dá só um segundinho. Maravilha. Eu pelo menos eu me controlo aqui com relação ao que eu tenho que falar ainda. Abrindo ali. Então, pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Eu não sei exatamente quantas pessoas estão, mas imagino que tem pessoas assistindo aí ao redor do Brasil e também vai ficar disponível no YouTube. Então, queria agradecer a todos pelo interesse em nos ouvir e espero que eu possa tentar ajudar de alguma forma. Eu preparei alguns itens que são de interesse geral relacionados ao Centro de História da Família ou diretamente com a história da família, com esse princípio do Evangelho. E antes de mais nada é prestar um testemunho que eu tenho sobre essa obra. Eu sei que ao nos esforçarmos para voltar nosso coração para os nossos antepassados, nós contamos com ajuda além das nossas próprias mãos para que esse trabalho possa ir adiante. E também muitas áreas adicionais à nossa vida também são abençoadas. Então, é por isso que eu costumo dar o nome para essas ocasiões em que eu sou chamado a falar de voltar aos corações, porque é basicamente aquilo que a gente está fazendo ao nos tornarmos testemunhas do Espírito de Deus. Então, acho que, além dessa introdução que o Adriano fez por mim, a melhor maneira de me apresentar é mostrar de onde eu vim. Né? Isso daqui é a minha árvore familiar, mostra meus pais, meus avós, meus bisavós. E se vocês já veem aqui, eu tenho já algumas fotos interessantes, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Eu sou o único membro da igreja da minha família. Então é muito interessante que eu achava que eu nunca conseguiria ver fotos dos meus antepassados. E como o Senhor tem me abençoado e como eu tive a chance de encontrar essas fotos, eu vou contar um pouquinho mais para frente para vocês. Então, falando de meus antepassados, esse aqui é um deles. Esse aqui é um dos irmãos do meu avô. É o Alberto Carlos Gaija, que ele faleceu já em 2008. Eu nunca cheguei a conhecê-lo. Na realidade, quando eu descobri da existência dele, eu já faz poucos meses, quando
Quando meu avô veio a falecer, eu ainda não tinha nascido, então por isso eu não o conheci. Mas essa aqui é uma foto que eu uso para explicar para vocês o que é genealogia, que é saber as datas dos eventos da vida dos nossos antepassados. E para diferenciar isso do que é história da família. História da família é o tracinho que liga essas duas datas, o nascimento e o falecimento. Então, é muito interessante a gente observar como a igreja ela tem colocado a ênfase naquilo que a gente fez na nossa vida, e não simplesmente nas datas que dizem respeito ao nosso nascimento e falecimento. Quando a gente fala de história da família, a gente quer saber que tipo de coisas a pessoa experimentou em sua vida, quais experiências ela teve, o que ela aprendeu, que legado ela deixou para as novas gerações. A gente quer saber onde ela morou, o que ela fez, o que ela estudou, que tipo de profissão ela teve. Isso nos torna próximos deles, muito mais até do que saber simplesmente as datas em que eles nasceram, as datas em que eles se casaram, ou qualquer outra data. Então eu gosto bastante de começar sempre falando disso. Na verdade, é que alguém ligou o microfone aí, né? Ok. Então, eu concordo muito com aquilo que o presidente Monson falou a esse respeito. Quando ele disse que nós descobrimos algo sobre nós mesmos quando nós aprendemos sobre nossos antepassados. Então, inicialmente eu queria começar falando para vocês um pouquinho sobre as missões que nós temos aqui na área brasileira para aqueles interessados em servir na história da família. É só um lembrete para aqueles interessados. Vocês podem ir para o site www.missão.fs.org.br e lá nós temos disponibilidade de 4 tipos de missões. Preservação de registros, em que a pessoa iria para algum cartório, algum detentor de registros e trabalha com aquelas câmeras do Family Search, fazendo as imagens desses registros que depois vão ser indexados e depois disponibilizados no Family Search. O segundo tipo é o Centro de Suporte da História da Família. Hoje em dia, no Brasil, nós conseguimos ter suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, feito por voluntários das suas casas. Então, é preciso ter alguns pré-requisitos, como computador e outras coisas, que nós vamos mencionar daqui a pouco, mas qualquer pessoa que que preencha esses requisitos pode servir ajudando outras pessoas na sua história da família. A igreja provê treinamento e provê recursos para que esse suporte possa ser dado. Um outro tipo de missão é servir no escritório de área do Brasil, aqui em São Paulo. Então, aqueles que moram aqui em São Paulo e nos arredores, eles têm a oportunidade de 1, 2, 3 vezes por semana vir ao escritório e realizar suporte especializado, ajudar no trabalho de história da família no Brasil. E por último, uma missão bem recente é a de produzir conteúdo online. Em outras palavras, existem hoje comunidades da igreja, das quais o irmão Adriano, inclusive, é o responsável, ele é o gerente de comunidades para o Brasil, e essas pessoas elas ajudariam a produzir textos e sites, páginas da Wiki, de modo a que o Family Search possa estar disponível, as informações do Family Search possam estar disponíveis também por essa maneira. Então, para fazer uma missão, especificamente aquela missão de suporte, é preciso ter, obviamente, para todas as missões, é preciso ter ser portador de uma recomendação para o templo, ter aprovação do bispo-presidente da estaca, uma disponibilidade mínima semanal de 8 horas, e para aquelas missões que nós estamos falando de fazer de casa, possuir um computador, telefone fixo e dispor de internet em banda larga na sua casa. Então, aqueles que estão interessados, se estiverem interessados em servir nas missões da Family Search, esses são esses pré-requisitos. O que essas pessoas realizam? Elas tiram dúvidas em geral sobre a história da família, elas ensinam a fazer o envio de nomes ao templo, dúvidas sobre ordenanças, normas e procedimentos, ajudam no preenchimento da árvore familiar, colocar de fotos, histórias, preencher o livreto Minha Família, ajudam com indexação no Family Search, chamados e deveres e responsabilidades. E no que diz respeito ao CHF, essas pessoas vão ajudar os consultores e diretores do CHF a tirarem dúvidas e receberem treinamentos, ter acesso aos sites através de senhas, produzir relatórios de atividades, ajudar com relação a equipamentos e etc.
Nesse momento, essas pessoas, por exemplo, estão nos ajudando com a instalação do sistema Tivoli para o Brasil. Então, aqueles que estão nos ouvindo hoje, que são diretores de CHF ou consultores, já devem ter nos ouvido falar sobre esse sistema, o IBM Endpoint Manager. A igreja, com esse sistema, ela vai fazer 3 coisas principais. Ela vai fazer a distribuição de software adquirido pela igreja e aprovado para uso nos centros. Então, qualquer aplicativo, qualquer programa de computador que a igreja quiser nos permitir utilizar nos centros, ele vai ser enviado através desse sisteminha chamado Tivoli, apelidado de Tivoli. Segunda coisa é acesso remoto para suporte técnico, significando que quando houver alguma coisa errada com a máquina, ou algo precisa ser feito nessa máquina, através desse sisteminha, a sede da igreja vai poder acessar o nosso computador lá no CHF e fazer os reparos necessários, fazer quaisquer alterações ou correções que se fizerem necessárias. E a terceira e última das principais razões é fazer o inventário dos computadores para, entre outras coisas, poder fazer o planejamento de substituição. Dessa forma, a igreja vai poder saber qual é o computador que está lá, qual é o número de série, qual a marca, qual o tamanho do HD, qual a memória, e todos os dados necessários para a igreja poder saber como é que estão os nossos computadores lá. Então, por favor, aqueles que ainda não fizeram a instalação no CHF do Tivoli, verifiquem se esse símbolozinho azul aqui, vou marcá-lo, esse símbolozinho azul que eu marquei aqui em cima, se ele está aparecendo lá ao lado do relógio do Windows. Se não estiver, nós precisamos instalar. Todas as semanas eu estou acessando o relatório de pessoas que já estão conectadas no Tivoli e estou informando novamente os diretores de CHF para que eles possam fazer essa instalação. Em alguns casos, essa instalação não está funcionando na primeira vez. Então, se vocês forem solicitados mais uma vez a fazer a instalação, por favor, desinstalem o Tivoli pelo Windows mesmo e instalem novamente. Em algum momento ele vai perguntar as informações do centro. Ao preencher essas informações, você precisa deixar o computador ligado por pelo menos 2 horas, o ideal é que fique até mais do que isso, e nesse meio tempo, o servidor da igreja lá nos Estados Unidos, ele vai varrer o mundo inteiro e vai passar pelo nosso CHF e aí ver como é que está lá, se a instalação foi feita, e aí colocar em conexão com o servidor, lá com a sede da igreja. Então, qualquer dúvida com relação a isso, no final eu vou deixar o meu contato. Por favor, entre em contato comigo. Eu queria mencionar agora uma coisa interessante. Talvez ao ver essa imagem aí das leitoras de microfilme, algumas pessoas vão achar, nossa, isso ainda existe? E a resposta é, existe e é necessário. Muitos centros de história da família começaram a utilizar com tanta avidez os recursos novos do Family Search, que nos permitem fazer a pesquisa através do site, que começaram a deixar de lado as leitoras. Entretanto, nós precisamos nos lembrar que a igreja ainda vai levar de 6 a 8 anos para conseguir terminar de digitalizar as coisas que nós já temos no Brasil. E que durante muito tempo ainda vamos continuar tendo projetos novos entrando e que será necessário que eles sejam consultados através das leitoras. Então, por favor, todos os CHFs, lembrem-se disso. Com essa questão, com a redução do uso, muitos CHFs têm solicitado que os FMs tirem as máquinas de lá. Por favor, se vocês se colocarem nessa condição, mantenham pelo menos uma das leitoras no centro, para que dessa forma vocês possam continuar a ter a opção de, em caso de necessidade, acessar os microfilmes e fazer pesquisa naqueles microfilmes que ainda não foram indexados. Então é só um lembrete com relação a isso. Ainda com relação aos microfilmes, existe um procedimento, existe um processo para que seja feito a solicitação de microfilmes para São Paulo. Como alguns centros ainda não fazem solicitação, nós vamos colocar um link no final, dentro do YouTube, no vídeo do YouTube, que você vai poder fazer um download do procedimento para fazer solicitação de microfilmes lá no centro de distribuição da igreja. Qualquer dúvida nesse meio tempo, podem novamente me mandar um e-mail e eu vou tentar ajudar da forma como for possível para que essa
esses microfilmes possam voltar a ser usados. Marcelo? Sim? Só uma pergunta. Desculpa, estou chegando agora, boa noite. Talvez vai estar aí no seu... Se eu estiver adiantando algum assunto, por favor, sinta-se à vontade de dizer que eu estou me intrometendo aí em tudo. Mas só uma pergunta a respeito de leitoras. Eu, particularmente, eu tive essa dúvida. Eu recebi muita ajuda aí do próprio Irajá, que está aqui com a gente hoje. E queria saber o seguinte, qual que é o procedimento para um diretor de Centro de História da Família solicitar a manutenção preventiva ou então corretiva dessas leitoras? Para quem que ele deve ligar? Ele pode ligar diretamente para o técnico se ele conhecer? Qual que é o procedimento? O procedimento é também, como qualquer item que está nas capelas, constar com a ajuda dos FM Groups, que são os supervisores de manutenção, seus assistentes e técnicos. Então, cada região, se eu não me engano, é o Rodrigo, né, que está falando? Sim, sou eu mesmo. Oi, Rodrigo. Então, aí em Campinas, o nome do supervisor de manutenção é... Oi? É o Cláudio, né? Cláudio, exato. Basta, no caso, você ligar para ele e pedir, abrir um chamado. Os FM Grupos, eles trabalham com ordens de serviço. Então, qualquer diretor de Centro de História da Família que tiver necessidade de um reparo num item do mobiliário ou do equipamento de microfilme ou do computador, basta ligar para o FM Group, falar com o assistente ou com o supervisor e pedir para que seja aberta uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço, ela tem um número e vocês podem, inclusive, guardar esse número e depois, quando ligar, ser informado da resolução, do status da resolução dessa ordem de serviço. Os FM Groups têm nos ajudado muito o Brasil afora. O trabalho de História da Família, do Centro de História da Família, não é possível de ser realizado sem a ajuda deles. Nós sabemos que, algumas vezes, o volume de atividades que eles têm não permite que eles nos respondam da forma mais rápida que nós gostaríamos. Mas se nós acompanharmos direitinho, nós ajudarmos, sendo compreensivos, tenho certeza que vamos poder continuar a contar com a ajuda deles por muito tempo. Legal, e só um complemento, desculpa estender, mas se o diretor de CHF não souber qual que é o telefone do responsável pela sua região, ele liga onde? No suporte do Family Search? Para saber o telefone? Eu acho que o que ele pode fazer é ligar no próprio escritório da igreja. O telefone 3723-3410, que é o da recepção, e ela tem o nome de todos os supervisores sempre atualizado. Por exemplo, agora, recentemente, aqui em São Paulo, houve um realinhamento de FM Groups e algumas transferências, alguns supervisores foram mudados. Então, o Family Search ele sempre vai buscar ter essa informação mais atualizada, mas pode ser que haja uma defasagem. Eu mesmo saí ligando para os FM Groups aqui de São Paulo e acabei descobrindo depois que havíamos mudado de região. Então, sempre que você ligar no escritório diário, falar com o recepcionista e perguntar, olha, qual é o supervisor de manutenção que cuida da estaca Campinas, da estaca Sumaré, ela vai saber dizer qual é o supervisor, ou ela vai poder falar com a pessoa que pode ajudar a saber. Marcelo, sim? Só duas coisas para comentar sobre esse tema ainda das leituras, né? Primeiro é que o diretor de CHF, ele também pode contar com a ajuda e com o conhecimento dos próprios membros da presidência da estaca, da onde o CHF está hospedado, que geralmente eles ali, esses líderes, né, da igreja, chamada presidência da estaca, eles têm o contato, muitas vezes já conhecem pessoalmente o supervisor de manutenção, que pode ser um facilitador aí da comunicação e até mesmo de agilizar o processo, né? Então é uma via também que o diretor de CHF e os seus assistentes eles têm nesse sentido. A segunda coisa bem importante é que o supervisor de manutenção, quando ele é acionado, obviamente que ele vai procurar um especialista nesse tipo de equipamento, que são as leituras de microfilme. A gente tem no Brasil hoje poucos técnicos que realmente são especialistas nisso, né? Um deles está conosco aqui hoje na transmissão, é o Irajá, né? Bem-vindo, Irajá, ficamos felizes que você está aqui conosco. O Irajá, ele tem atendido aí vários chamados, né, em todo o Brasil, já faz algum tempo que ele tem feito esse trabalho com parceria conosco, já faz algum tempo, né? E talvez, senhor Irajá, você pudesse comentar brevemente, aproveitando a sua participação conosco aqui, se você tem sido muito requisitado, se o volume tem sido grande disso,
ou se está tranquilo os chamados. Como que está esse volume de chamados contigo aí de restaurar esse tipo de equipamento? Tem sido pouco requisitado. Parece que os supervisores têm uma impressão diferente daquela primeira que você falou, que as máquinas já não precisam mais, e etc, etc. Com isso, os diretores de CHF também não têm muito conhecimento a respeito desse trabalho que você está expondo agora. Então, eles não sabem a quem contactar. Geralmente, eles devem contactar com o presidente da estaca, que é responsável pelo CHF, né? Uhum. Mas a ideia de que essas máquinas já não precisam mais, isso tem sido estendido. Então, eu tenho sido pouco acionado. Ok. Bem pouco mesmo. Obrigado, Irajá, por você comentar. Na realidade, eu compreendo perfeitamente o que você tem falado para nós agora, e na realidade o que acontece é que como cada ano a gente tem tido os microfilmes disponibilizados online, né, pela internet, o pessoal tem tido uma impressão aí errada, né, de que não precisa mais das leitoras. Mas Exato. como o Marcelo falou no começo, as leitoras ainda vão ser necessárias por pelo menos de 6 a 8 anos no mínimo, que é o tempo estimado para colocar todos os registros online, né? Então existe um grande tempo, isso é apenas uma estimativa, e é por isso que a gente quer enfatizar bastante nessa transmissão hoje, de que precisa haver em cada centro de história da família, ao menos uma leitora de CHF. Se por acaso não tem hoje, então você pode contatar o supervisor de manutenção aí da área, o próprio Marcelo, que é o gerente agora de CHF, e nós vamos procurar atender, né, esse CHF, esse Centro de História da Família, para que possa ter, porque é necessário. Vai ter informações que as pessoas vão pesquisar que não vão estar online. Só vai estar ainda em microfilme. Vai precisar da leitora, vai precisar pedir o microfilme, vai precisar colocar o microfilme na leitora para poder ter acesso àquela informação, buscar aquela informação que a pessoa precisa, né? Principalmente em áreas remotas do Brasil aí. Por exemplo, eu tenho na Bahia, sertão da Bahia, por exemplo, e lugares semelhantes no Brasil, não tem essas informações. Então, Itália também está sendo colocada ainda, e muitos outros lugares. Então, por favor, procurem ter no seu CHF pelo menos uma máquina para que você possa conseguir suprir toda a demanda e necessidade de pesquisa que possa surgir. Olha, alguém quis fazer uma Irajá, pois não? Só alertando o seguinte, como nós temos o filme de 35 e de 16 milímetros, geralmente uma máquina só não faz as duas coisas. A maioria das máquinas tem essa possibilidade. Uhum. Mas o que eu tenho notado nesses anos todos é que muitos lugares não vai conseguir ficar com uma máquina só. Porque se tiver com filme de 16 milímetros, ela não consegue fazer a leitura, ou vice-versa, entende? Ótimo. Então, muito bem lembrado, Irajá. Na verdade, é isso mesmo. É para alertar, porque pode ter. Outra coisa que eu tenho notado, como eu estou nessa assistência desde 1990, eu fiz já 179 centros de história da família. Então, eu consigo visualizar as necessidades de cada um, sabe? O maior problema é que de 4, 5 anos para cá, a maioria dos membros novos que foram batizados, eles não sabem nada a respeito do Centro de História da Família e também não têm a sua quarta, quinta geração pronta. Então a gente vê que o trabalho está sendo feito, mas está faltando, para mim, o principal. Uhum. Não adianta nós fazermos tudo e esquecer da quarta, quinta. É verdade. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre isso, viu, Irajá? Ok. Marcelo, tem uma pergunta só para encerrar esse assunto. Muito obrigado, Irajá. Então, uma informação valiosa que o Irajá deu. Que é com relação ainda ao serviço dos FM Groups. Em alguns casos, nós temos tido situações de centros que tinham várias máquinas e hoje realmente o uso diminuiu, então eles podem ficar só com uma de cada um dos dois tamanhos de microfilmes. Então,
por favor, se você tem máquinas que não estão sendo utilizadas, também pode contatar e pedir ajuda do FM Group para que possa transferi-las para outros lugares em que eles não tenham. E além, dentro do mesmo assunto, se existem máquinas que estão com defeito lá encostadas no Centro de História da Família, também podem pedir que os FMs retirem, porque as peças dessas máquinas podem ser utilizadas para consertar outras máquinas que estejam quebradas. Desculpa, Adriano, pode... Geralmente, antigamente não podia fazer isso. Um centro de história não podia transferir para outros lugares. Então, com isso, as pessoas guardavam as máquinas. Por outro lado, nós trabalhamos com 3 modelos diferentes de máquinas, e uma delas é a preferida, que é a Northwest 2020, aquela grandona. Uhum. Aquela é a preferida de todos. Realmente ela é melhor mesmo de se trabalhar. Então, tem alguns lugares que estão chorando para ter uma dessa. E tem outros lugares que estão 2 máquinas dessas paradas. Vai ser ótimo se puder transferir. Porque a gente visualiza e indica, né, para as pessoas requisitarem. Legal. Maravilha. Bom, Marcelo, só uma pergunta aqui sobre... temos aqui o Germano Alberic, né, que está conosco. Ele fez uma pergunta aqui no chat que é a seguinte... Ele falou que já fez a solicitação de microfilme algumas vezes e por mais de 3 anos, né, ele tem tido muita dificuldade de poder receber os microfilmes, não está chegando para ele. Ele perguntou o que ele poderia fazer. Vamos fazer bem simples. Me mandam um e-mail direto, no final eu vou deixar o meu endereço de e-mail e eu vou tentar descobrir o porquê esses microfilmes não estão chegando e dar um retorno. Eu tenho ouvido esse relato umas 2 ou 3 vezes já nesse tempo que eu estou no Family Search. E nos outros casos foram situações em que, na realidade, uma delas, o microfilme não vinha dos Estados Unidos para o Brasil, a gente não tinha cópia daquele microfilme aqui, e por isso realmente não vinha, e faltou o retorno lá da distribuição para a pessoa solicitando, e no outro caso nunca foi localizado o que houve. Então houve um extravio da informação, esse foi o caso. Então eu estou gostando de receber essas solicitações direto, durante essa fase transitória, para tentar entender onde está o erro, onde é que está o gargalo, e aí conseguir trabalhar com as pessoas responsáveis para corrigir. Maravilha, obrigado, Marcelo. Legal. Importante. Agora eu quero falar, acho que do tema principal que mais me interessa aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o Centro de História da Família propriamente dito. Aqui é uma foto, eu achei por acaso na internet, talvez até seja alguém conhecido de vocês, mas essa é uma bela foto de um Centro de História da Família brasileiro. Nós vemos aqui algumas máquinas dos 2 lados, vemos as pessoas trabalhando nos computadores, vemos uma pessoa que trouxe o seu próprio computador e está trabalhando na bancada do Centro de História da Família. Às vezes a gente vê aquelas bancadas grandes e pensa, por que tem tudo isso aqui? Aqui está a resposta, é porque às vezes a gente pode trazer nosso próprio equipamento, nosso próprio material, fazer o trabalho lá dentro do Centro de História da Família, contar com a ajuda dos consultores, da diretora e de outros pesquisadores para trocarmos aí informações. Então, muitas pessoas não sabem disso, então eu gostaria de contar para vocês. Um Centro de História da Família, o que ele é? Ele é uma extensão da Biblioteca de História da Família da Igreja, aquela lá na Praça do Templo, lá em Salt Lake. Essa biblioteca é a que detém todos os registros genealógicos que nós temos. Ela que administra lá a montanha de granito, né, onde ficam os registros da igreja, e não só isso, ela administra todos os centros de história da família no mundo. Então, um centro de história da família tem que ter uma conexão umbilical com a biblioteca de história da família da igreja. E a biblioteca, cada vez mais, tem conseguido nos fornecer informações em português. Isso, com certeza, vai aumentar ainda mais nos próximos anos. Então, por exemplo, a minha chefe, ela trabalha na Biblioteca de História da Família da Igreja e ela é a diretora-presidente lá da Biblioteca de História da Família e dos CHFs do mundo. Então, é muito interessante essa ligação que tem. Nós falamos que no mundo são 4.700 e pouco, 4.800 centros de História da Família. Só o Brasil tem 330. Todos esses são sucursais, são embaixadas da Biblioteca de História da Família da Igreja. Então, eu gostaria de relatar para vocês, contar para vocês algumas das coisas que nós podemos fazer nos centros de História da Família hoje em dia. Então, eu vou enumerar algumas
algumas dessas atividades que o Centro de História da Família realizam e vou comentar um pouquinho agora sobre cada uma delas. A primeira função de um CHF é dar assistência individual e treinamento relacionado à pesquisa da história da família e envio de nomes ao templo. Então, dessa maneira, acho que a principal e fundamental função ou razão de existência de um CHF é essa: ajudar o indivíduo, dar treinamento, ajudar as pessoas a fazer sua pesquisa familiar e enviar esses nomes para que possam receber as ordenanças no templo. Segundo motivo é ajudar as famílias a ter experiências de descoberta ao obter, criar e preservar registros familiares. Eu sublinhei experiências de descoberta. Esse conceito, a gente vai ouvir falar muito mais dele em História da Família, especialmente no que diz respeito ao Centro de História da Família. A gente sabe que quando uma pessoa trabalha na sua pesquisa familiar, quando ela se imbui do espírito de Elias e começa a efetuar a busca da sua genealogia, da sua história da família, para preservar seus registros atuais, ela passa a ter uma experiência maravilhosa ao descobrir seus antepassados, ao descobrir o sentimento maravilhoso que ela tem ao realizar esse trabalho, essa obra. Então o CHF ele precisa fornecer, ele precisa disponibilizar para todos os membros daquela estaca na qual ele está inserido, precisa dar a todos eles essa oportunidade de terem experiências de descoberta. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas daqui a pouco. A terceira função de um CHF é reunir e compartilhar histórias e fotos da família. Ele até está meio redundante do anterior, mas eu quis enfatizar que um CHF precisa ser um lugar atrativo para que as famílias venham até lá e possam ali aprender como fazer um scrapbook, como fazer um livro de colagens com a história e fotos e informações da família. Ela precisa disponibilizar uma maneira dessas fotos serem digitalizadas. Aqui eu aproveito para informar que dentro em breve nós teremos equipamentos de digitalização no Centro de História da Família no Brasil. A igreja está estudando se nós vamos ter uma multifuncional, se vai ser um scanner de mesa, qual é o equipamento que nós vamos ter para nos permitir fazer esse trabalho. Mas vai ser um serviço adicional fornecido pelo Centro de História da Família. Alguém comentou algo? Não, estou falando sobre fotos, né? Uhum. Deve ter um scanner. Sabe o que eu penso? O que tem havido muito é que as pessoas não estão preocupando em mostrar aos membros novos a história da família, o Centro de História da Família. Isso é o que eu estou sentindo onde eu vou atender, sabe? Uhum. A minha preocupação é que os líderes, por causa das informações errôneas da indexação, que está tudo dentro do computador, eles deixaram de pensar. Não existe sala de aulas, mas não existe treinamento para o pessoal, não existe nada nesses lugares que eu tenho passado. Essa é a minha grande preocupação. Uhum. Esse é um esforço que a igreja agora ela tem tomado nessa direção também, viu? Uhum. Fugiu o seu nome. Irajá. Obrigado. Então, Irajá, esse é um esforço que a igreja, é uma preocupação que a igreja tem tido. Talvez é por essa razão que ela decidiu formar aqui no Brasil o Departamento de Serviços de Centro de História da Família. Está engatinhando ainda, você deve imaginar, dando os primeiros movimentos adiante. Mas a gente vai ouvir nesse ano de 2015 muita coisa sobre isso que você acabou de falar, e ainda hoje eu ainda vou falar um pouquinho sobre esse assunto, para te ajudar a se tranquilizar um pouquinho. Então tá, esses serviços, essas atividades, elas já podem acontecer hoje. E aí vamos para o item 4, que é auxiliar no preenchimento do livreto Minha Família. Histórias que reúnem. Os consultores do Centro de História da Família, eles precisam estar marcando com os membros, eles precisam estar visitando as alas, sentando com os membros novos, com os membros antigos, quem quer que seja, e preenchendo com eles o seu folheto. Pode agendar no Centro de História da Família ou pode fazer isso lá pessoalmente com a pessoa depois da sacramental. Pega uma sala em frente à saída da sacramental, pede para o bispo, para o conselheiro anunciar no meio da sacramental que a sala de História da Família vai estar funcionando por 20 minutos ou meia hora após a sacramental para ajudar qualquer pessoa que tenha interesse e necessidade. Isso causa um efeito fantástico. E o enfoque principal nesse momento é
o folheto Minha Família. A quinta atividade, a quinta razão de ser de um Centro de História da Família é servir de um recurso para os líderes do sacerdócio ministrarem no trabalho de salvação. A força espiritual resultante de se fazer a história da família ajuda as pessoas a manterem-se firmes e mais próximas do Senhor, com mais desejo de servir e trabalhar não só pelos seus antepassados, mas também pelas pessoas com quem elas convivem aqui na Terra. O Evangelho ele é uma coisa completa. E durante muitos anos, as pessoas talvez começaram a imaginar assim, não, eu preciso ir ao templo e fazer as minhas ordenanças pelos meus antepassados. E esqueceram que havia uma etapa anterior, que é fazer a pesquisa de história da família. Você tem a obrigação individual de pesquisar os seus antepassados e levar seus nomes ao templo. Então essa atividade, se os líderes do sacerdócio entenderem essa visão e começarem a trabalhar ajudando os seus membros a se fortalecerem na igreja através da história da família, que conta com uma quantidade enorme de recursos hoje em dia, isso será uma ferramenta de grande utilidade para ministrar e para ajudar no trabalho de salvação nas suas unidades. A última razão que eu menciono nessa apresentação, eu podia falar de muitas outras, mas essa eu acho que pode ser a última, que é ser uma ferramenta missionária poderosa. Missionários podem ter um dia na semana em que eles vão levar pesquisadores ao templo, ao Centro de História da Família, todas as semanas para conhecerem esse trabalho e pesquisarem a sua família. Uma pessoa que começar a pesquisar seus antepassados, ela vai sentir o espírito de Elias e vai ter o desejo de entender um pouco mais sobre aquilo que está sendo ensinado. Os missionários também podem ajudar falando do Centro de História da Família para os pesquisadores. Dizer, olha, na nossa igreja nós temos esse local onde você pode ir e eles vão te ajudar a pesquisar os seus antepassados e montar a sua árvore familiar. Eles vão te ajudar a saber como pesquisar e dar todo tipo de suporte necessário. E essa pode talvez ser a porta de entrada para o coração dessas pessoas que ao voltar-se a seus antepassados também voltar-se ao Senhor. Então eu falei, ao mencionar esses 6 motivos, essas 6 razões de ser do Centro de História da Família, eu mencionei sobre experiências de descoberta. Eu queria explanar um pouco mais a respeito disso. Eu trouxe aqui uma foto de um belo cartaz que foi utilizado num programa de História da Família de uma estaca, onde houveram atividades e houve um serão com um membro da presidência do templo, e esse evento aconteceu na Ala Jardim Macedônia, acredito que no ano passado. E é muito interessante, essas experiências de descoberta, nós já temos realizado várias delas, por exemplo, com a Feira de História da Família, ou com quaisquer outras atividades relacionadas, mas elas são um recurso poderoso para ajudar as pessoas a fazerem sua história da família. E elas são uma das razões de ser dessa nova visão para os centros de história da família. Eu vou mencionar para vocês aqui algumas dessas experiências de descoberta e comentar sobre elas. A primeira experiência de descoberta que um centro de história da família pode fornecer é simplesmente enviar nomes ao templo. É desafiar uma pessoa a ir ao CHF e preparar um nome de seus antepassados para poder ser levado ao templo ou enviado ao templo. A experiência de descobrir esse antepassado ela é muito gratificante. E ela tem que acontecer rápido. Os diretores de CHF e os consultores precisam estar treinados o suficiente para que quando uma pessoa visitar o centro pela primeira vez, ela consiga ter um sucesso rápido. Ela consiga encontrar um antepassado, um registro, ou pelo menos um microfilme que lhe traga a possibilidade de encontrar seus antepassados. E assim enviar seus nomes ao templo. Uma outra atividade interessante, aliás, deixa eu mencionar uma coisa. Nós estamos enviando nos próximos dias para todos os centros de história da família um documento que talvez alguns deles não receberam ainda, que é uma lista de uma dezena ou 2 dezenas de atividades de descoberta, de experiências de descoberta, que podem ser realizadas nos templos. Aqui, por exemplo, é uma delas. Chama-se O que aconteceu no dia em que você nasceu? Essa experiência ela mostra vários sites da internet em que você pode ir e pesquisar o que aconteceu no dia do seu nascimento. Eu descobri, por exemplo, que no dia em que eu nasci, o Ayatollah Khomeini voltou lá para os Emirados Árabes. Foi quando ele voltou e aí começou aquela bagunça que está acontecendo por lá.
E foi no dia que eu nasci que aconteceu isso. Perguntei para minha mãe um dia desses e ela falou que, não sabe como, mas ela lembrou disso, de ter visto na TV na época. Então foi muito interessante. Essa experiência de conhecer um pouco sobre quando você nasceu, ou quem nasceu no mesmo dia que você, esses sites vão fornecer, nessas informações que vão estar agora disponíveis no Centro de História da Família. Aprenda sobre seu nome também. Outros sites vão ser enviados, outros acessos vão ser dados ao Centro de História da Família, que vão permitir que eles ajudem você a descobrir de onde veio o seu nome, o que significa o seu sobrenome. Meu nome do meio é Geiger. Eu descobri através desses sites que a palavra Geiger em alemão, de onde vêm meus antepassados, significa violinista. Então a minha família provavelmente envolveu-se com a construção, com a manufatura ou com a utilização de violinos lá na Alemanha. Por isso recebeu esse sobrenome, recebeu esse nome adicional. Então eu fiquei muito feliz. Eu nunca tocar violino, mas agora eu tenho tido o desejo de aprender por causa disso. Outra atividade, outra experiência de descoberta, nós chamamos de Noite de Jogos da História da Família. Nesse material que vai ser enviado, vai mostrar como fazer um jogo da memória, quebra-cabeças, jogos de cartas sobre conhecendo você, palavras cruzadas, etc. Várias dinâmicas interessantes que você pode chamar os jovens de determinada ala, ou uma família, ou várias famílias, sentar com eles e realizar uma dinâmica de jogo sobre seus próprios antepassados, em que eles levariam fotos, informações desses antepassados, ou enviariam antes, e o Centro da Família prepararia esse jogo, e essas pessoas teriam a oportunidade de jogar e assim sentir-se voltados à história da família. Uma outra experiência de descoberta é a Noite para Membros Novos. Aqui a gente fala um pouco do que o Irajá estava comentando. O Centro de História da Família hoje tem muito interesse nos membros novos. Cada diretor de Centro de História da Família tem que estar interessado nisso. Tem que pedir uma lista para a estaca dos membros batizados nos últimos 18 meses. E com essa lista, pedir aos consultores que contatem essas pessoas e agendem delas visitarem o CHF, para terem as suas primeiras lições no que diz respeito à sua história da família. Não é raro, 9 entre 10 vezes, em que eu sento com uma pessoa que se batizou na igreja, nós levantamos já tendo achado nomes delas. Recentemente, eu sentei com um diretor de Centro de História da Família. E ele é alguém que, vocês devem imaginar, é bem envolvido com a história da família. E nós sentamos, eu abri o computador e em 10 minutos eu tinha achado mais nomes da família dele num desses novos acessos que a igreja tem nos dado. Então, quanto mais um membro novo, que nunca teve pesquisa, que nunca fez nenhum tipo de análise, então que nós possamos lembrar disso, de lembrar de atender e ensinar essas pessoas que estão se tornando membros da igreja agora, como realizar a sua obra de história da família, a sua pesquisa de história da família. Marcelo. Sim. Posso comentar uma situação que eu encontrei em um CHF? Claro. A irmã diretora, ela perguntou ao presidente da estaca por que o CHF não estava no calendário de atividade da estaca. Se o CHF faz parte da estaca, né? Uhum. E ele falou, interessante, né? Ninguém perguntou para ele. Eu quero colocar o CHF, 2 atividades do CHF por ano no calendário da estaca. Porque aí eu teria todas as alas e ramos com essa data prevista para uma atividade na capela da estaca do CHF. Aí o presidente perguntou para ela como que ela ia fazer uma atividade do CHF. E sabe o que ela fez? Ela fez 2 atividades, um no primeiro semestre e um no segundo. O primeiro semestre, ela fez um baile. Olha só o que eles pensaram. Ela tinha 3 assistentes. As 4 os reuniram para descobrir uma atividade que pudesse mostrar o CHF para os membros da igreja, especialmente os membros novos, para eles saberem o que significa aquilo ali. Então eles fizeram um baile do CHF, e o presidente falou assim, mas quanto que vai custar? Como sempre, o dinheiro é problemático. Ela falou, não, deixa por minha conta que não vai custar quase nada. Ela fez um baile,
com o cantinho da recordação cheio de corações, onde os casais eram fotografados direto para o computador e colocava na tela. Ela fez o que ela fez mais? Ela fez uma mesa de salgadinhos que custa baratinho e refrigerante. Naquela noite ela conseguiu mais ou menos 100 e poucas pessoas naquela atividade. Dentre as 100 e poucas, tinha mais de 40 que eram membros novos. Ela conseguiu mostrar o CHF através de uma atividadezinha simples. E no segundo semestre, ela fez aquele teatro que mostra a vida eterna, etc, etc. Legal. Então, ela se preocupou em informar o presidente da Estaca que precisa do CHF ser mostrado, né? E eu achei sensacional, porque ela teve um resultado fantástico. O CHF dela, que pedia 3, 4 filmes no mês, passou a pedir 25, 20. Muito interessante. Essa é a visão, Imarajá, essa é a visão. Todas essas experiências de descoberta que nós estamos mencionando são nada mais, nada menos que ideias de atividades que podem ser realizadas a nível de ala, a nível de estaca. Eu diria que 2 atividades por ano na estaca, e talvez mais uma para cada uma das alas, em que o CHF prepararia a atividade, a ala apareceria e só simplesmente participaria, também podem ser realizadas. É um trabalho excepcional. Então, mais ideias eu gostaria de mencionar. Atividades para jovens, para qualquer uma desses itens que nós mencionamos, ou simplesmente marcar com eles lá para fazer indexação juntos, para aprender a fazer seus próprios nomes no MLS, para dar um treinamento de como eles podem ajudar outras, no MLS não, desculpe, no Family Search. No Family. Ou então ajudar eles mesmos, eles próprios, de como eles podem ajudar outras pessoas a colocar um nome, colocar fotos, histórias. Então, também, tanto quanto os membros novos, vamos focar nossa atenção nos jovens, para que a próxima geração, talvez ela não tenha esse gap que alguns da nossa geração tiveram com o CHF. Eu posso mencionar com toda a seriedade que eu frequentava muito o CHF quando me tornei membro da igreja aos 17 anos. E lá naquela época nós fazíamos extração de nomes. Eu ia lá, eu tinha uma chave do CHF com 17 anos, sentava numa leitora daquelas e fazia extração naqueles cartõezinhos na mão ali, tentando entender aquelas imagens que mostravam os escritos de antigamente, e eu trabalhei muito naquilo. Daquela época para cá, eu só vim me interessar novamente por Centro História da Família coisa de 1 ano atrás. E aí, esse gap que aconteceu, essa lacuna que aconteceu, ela não pode acontecer para os nossos filhos, para os nossos jovens que estão hoje na igreja. Outra coisa, uma noite cultural, musical ou gastronômica, que é exatamente esse exemplo que o Imarajá nos contou. Então, uma noite cultural, vamos falar sobre a Alemanha pós-guerra, pós-1945, ou vamos fazer uma experiência musical sobre a música de Fiji, ou então vamos comer a comida que se come na Espanha. Vamos fazer atividades assim simples, convidar uma ala, convidar uma estaca, convidar um grupo como os jovens, adultos solteiros, ou os jovens da URM, ou os casais, e vamos fazer atividades que sejam atrativas e interessantes, para que a atenção que as pessoas têm para com a história da família possa ser ativada, possa receber aí um incentivo. Outra experiência de descoberta, digitalizar fotos e inserir na árvore familiar, aquilo que nós já falamos um pouquinho antes. Se ainda não temos o scanner provido pela igreja, podemos tirar fotos, podemos pedir um scanner emprestado de alguém e chamar todas as pessoas interessadas num determinado dia e digitalizar lá aquela quantidade de fotos necessária e colocar já na árvore familiar das pessoas. Marcelo? Oi? Hoje tem um scanner bem moderno aí que todo mundo tem no bolso, né? Que é o próprio celular, o smartphone, né? Pode tirar foto e já subir com o aplicativo também da árvore. Outra alternativa para o pessoal digitalizar. Exato. Reforçando o que o Adriano falou, o aplicativo da árvore familiar, chama-se Memórias. Você pode já com ele mesmo tirar fotos de documentos e fotos históricas. É fantástico, é fantástico. Então, criar uma gravação de áudio ou vídeo de uma história. Que experiência de descoberta fantástica. Vir uma família inteira para o CHF, o pai, a mãe, as crianças, os avós, sentar numa sala e ter uma câmera, mesmo que seja um smartphone, ou um gravador,
gravar uma determinada história. Como é que vovô e a vovó conheceram a igreja? Como é que foi quando eles vieram para São Paulo, para Minas ou para o Rio Grande do Sul? Qual foram as experiências que eles tiveram quando chegaram? Como é que eles decidiram a profissão que eles decidiram seguir? E gravar isso e colocar na árvore familiar. Que experiência de descoberta gostosa. Nós, no futuro, esperamos ter lugares dentro das capelas, dentro dos centros de história da família, em que será possível fazer isso. Mas, enquanto não houver, vamos usar o smartphone, vamos ajudar essas pessoas a chegar lá com um roteiro, vestir as roupas de antigamente e tirar uma foto histórica. Essa é uma experiência fantástica. Já repetimos aqui. Entrar em contato com um parente por Skype, Google Talk, e-mail e até mesmo talvez telefone. Você chega até lá e fala, olha, o que eu devo perguntar para minha avó? O consultor com certeza vai saber que tipo de perguntas seriam interessantes. Você pode agendar uma entrevista com algum antepassado seu, tentar contactar pessoas que têm o mesmo sobrenome que você e tentar saber, olha, será que você é meu parente? Será que você não é? Entra aqui no Facebook, procura as pessoas com o seu sobrenome, tenta com elas obter informações. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho também. Observar um mapa do local de origem de seus antepassados e fazer uma visita virtual através do Google Earth, Google Maps, Google Street View. São serviços do Google que permitem ver o mapa do local, ver o local onde seus antepassados viveram. Eu olhei uma cidade na Alemanha, de onde eu sei que vieram alguns dos meus antepassados. Eu andei pelas ruas dessa cidade sem nunca ter visitado a Alemanha. Eu fiz isso através do Google Street View, que mostra fotos em tempo real, em 360 graus, daquela localidade. E eu me senti mais próximo deles. Muitas das casas, eu fiquei imaginando, pela aparência antiga que elas tinham, que talvez viram meus avós ainda quando moravam lá. Então foi muito interessante. Eu queria agora falar um pouquinho para vocês sobre onde vão dar todas essas experiências de descoberta. É o que nós estamos chamando na igreja de centro de descoberta. A igreja ela iniciou, aliás, um projeto piloto no mundo de um centro especial de descoberta com o objetivo de atender uma quantidade grande de estacas. Esses centros de descoberta vão oferecer serviços adicionais. Em breve nós vamos ter um piloto acontecendo em outro país. Hoje temos um piloto nos Estados Unidos e em breve teremos um piloto no México. O Brasil provavelmente é o país que vem em seguida. A gente imagina que a partir de 2016 poderemos ter um projeto piloto de um centro de descoberta aqui no Brasil. Então aqui tem algumas imagens desse centro de descoberta que já existe lá nos Estados Unidos. Ele tem uma salinha para fazer aquelas entrevistas de que eu falei para vocês. Ao entrar lá, você recebe um iPad, você faz o login com o seu LDS account, com a sua conta SUD, e ele incorpora em todas as atividades virtuais que você frequentar, os dados que você já tem na sua árvore familiar. Ele vai te mostrar em telões informações sobre a região onde seus antepassados moraram no mundo, ou a origem dos sobrenomes deles, e tudo isso vai acontecer de forma automática. Nós vamos ter realidade aumentada, ou seja, você vai entrar numa sala que tem aquele fundo verde, você vai tirar uma foto e essa foto vai aparecer como se você estivesse no mesmo ambiente onde seu avô viveu, onde seus parentes passaram a vida deles. Então, esses centros de descoberta, eles são um vislumbre do futuro que a igreja já está começando a realizar hoje. E o que vai determinar se nós vamos ou não ter esses projetos acontecendo no Brasil é o uso que nós fazemos do Centro de História da Família. Então é interessante demais a gente pensar nos recursos que a igreja está investindo para que nós possamos fazer a nossa pesquisa, ter as nossas experiências de descoberta. Então que nós possamos começar a utilizar essas experiências hoje para que no futuro próximo nós possamos contar ainda com mais recursos, com mais oportunidades. Eu queria falar para vocês agora sobre uma das experiências que eu mencionei lá atrás, que era ajudar as pessoas a pesquisar no Facebook sobre a sua família. Eu tenho uma bênção de ter esse sobrenome aí meio diferente no meio, meu nome do meio é Geiger. E eu decidi algum tempo atrás, coisa de 3 meses, 2 meses, criar no Facebook o grupo da família Geiger. E foi muito interessante. Eu saí adicionando todas as pessoas que tinham o sobrenome Geiger,
ou que eu sabia que eram descendentes de pessoas com esse sobrenome, e em poucos dias nós tínhamos mais de 80 pessoas nesse grupo. E eu comecei a colocar lá, bom, eu sou filho de fulano, meu pai e minha mãe chamam-se tal, meus avós chamavam-se assim assim, meus bisavós chamavam-se assim assim, e coloquei todas as informações que eu tinha. De repente as pessoas começaram a falar e a participar do fórum. E foi muito interessante que todas elas, até agora que se manifestaram, cerca de 40 pessoas têm participado desse grupo, todas elas nós descobrimos que somos parentes. E eu consegui expandir, eu estou pedindo que cada uma delas me mande a sua árvore familiar, e eu estou colocando essa árvore familiar junto da minha no Family Search. Estou dando acesso para essas pessoas para que elas possam ter também acesso à sua pesquisa genealógica dentro das coisas que coincidem com a minha. E essas pessoas estão fazendo pesquisa e buscando. Eu recebi alguns comentários interessantes. Por exemplo, essa senhora chamada Mareni Geiger. Ela disse assim, Marcelo, quero te agradecer por ter tido a iniciativa de fazer esse lindo trabalho, que acredito que está emocionando a todos. Uma grande família que não imaginávamos tão numerosa. Você está sendo um elo entre todos nós. Que Deus te ilumine e proteja em todos os teus passos para poder cumprir essa missão de união. Obrigado, meu querido primo. Eu me senti emocionado. É uma pessoa que não é membro da igreja, mas que está sendo tocada pelo Espírito de Elias e tem participado todos os dias, trazendo informações, trazendo fotos, trazendo mais pessoas para fazerem parte dessa nossa família dentro do Facebook. Uma delas disse assim, temos que organizar um encontro, o que vocês acham? É muito legal encontrar as origens. E essa Annelise, eu descobri mais uma coisa interessante. Como o Adriano falou no começo na apresentação que ele fez de mim, eu sou chefe escoteiro. E eu descobri que tem um ramo da minha família, é o ramo dessa Annelise, que eles são todos escoteiros, são todos chefes escoteiros. E agora virou uma coisa que eu achei que era a única pessoa da minha família, virou uma coisa de família. Eu também tive, e as pessoas estão vindo e colocando, como eu falei, olha só quantos nomes eu recebi de parentes meus para minha árvore genealógica, para minha árvore familiar, simplesmente por buscar aqui no Facebook essas pessoas. Então, treinem-se nisso, treinem-se em buscar e ajudar as pessoas a fazerem isso. E trazer com isso experiências e maneiras de trazer mais dados. Ao iniciar esse trabalho, eu descobri que meu bisavô tinha tido 6 irmãos, que eu nunca soube, meu avô tinha tido 6 irmãos, que eu nunca soube da existência. E através desses eu descobri muitos outros parentes e tive a oportunidade de conhecer muitas dessas pessoas. 2 dessas pessoas que eu conheci através desse grupo, uma delas ofereceu para ir até o cemitério onde nossos parentes estão enterrados, nossos avós e bisavós, e tirar fotos das lápides. E eu tenho hoje fotos das lápides dos meus avós, meus bisavós e meus tataravós, meus trisavós. E eu encontrei muitas coisas interessantes. Na casa de outra delas, eu encontrei, por exemplo, essa foto aqui. Essa é a minha mãe, com 16 anos de idade. Eu nunca havia visto uma foto dela tão jovem. Ela entregou essa foto para o pai dessa senhora, que era irmão do meu avô, e era o padrinho dela. Então eu vi essa foto da minha mãe aí, e ela adorou ter visto, adorou que eu tenha encontrado essa foto. Eu encontrei a primeira foto do meu avô. Como eu disse, eu nunca conheci meu avô em vida. E agora eu tenho um rosto para ligar a essa pessoa que eu sempre pesquisei, sempre li o nome, sempre ouvi falar. Então esses aqui são eles, meu avô e minha avó, perto da época que eles se casaram. Minha avó com 16 anos, meu avô com 18, 19, não me lembro. Então, esses aqui já são meus bisavós. Esses aqui lá em cima, deixa eu tentar marcar quais são. Aqui. Só um segundo. Esses aqui em cima são os meus bisavós. Carlos Geiger e Bárbara Geiger, que são os avós da minha mãe. E tem outras pessoas, o casamento aqui é um dos irmãos do meu avô, essa aqui é uma das irmãs do meu avô, ela que estava casando nesse dia. Aqui eu vejo então meus trisavós, Frederico Sossmaier e Eva Sossmaier. E também toda a alemãozada aí reunida. É muito interessante essas experiências que eu tenho tido ao buscar a minha história da família. Eu queria complementar contando para vocês
quais são os 3 passos importantes que nós temos que pensar agora em História da Família. Encontrar os nomes de nossos parentes falecidos, usando o livreto Minha Família, encontrar um ou mais de nossos antepassados ou dos seus descendentes e preparar seus nomes para levarem aos templos para que eles possam receber as bênçãos. Levar então esses nomes até lá, ou então compartilhá-los com outras pessoas para que eles possam receber as ordenanças. E finalmente, ensinar alguém a fazer o mesmo. Então eu estou fazendo isso hoje. Estou ensinando vocês um pouquinho mais do que vocês já sabem sobre a história da família. É esperado que vocês sigam esse processo também, de encontrar um nome, levar ao templo e ensinar alguém a fazer o mesmo. Nós temos um grande desafio que foi feito pelo Elder Anderson, dos 12. Ele disse que qualquer pessoa, todos nós, podemos encontrar as informações de um antepassado falecido, prepará-lo e realizar as ordenanças no templo em 40 dias. Se você quer ter essa experiência de seguir a promessa do Elder Anderson, em 40 dias você pode levar, no máximo 40 dias, você pode conseguir e levar seus antepassados ao templo. Há mais de um ano eu levo para o templo somente os meus parentes falecidos. Eu tenho a meta de tentar, tanto quanto possível, fazer isso o resto da minha vida. Enquanto eu for capaz de pesquisar, encontrar seus nomes e daqueles colaterais, os nossos primos, né, eu vou continuar fazendo isso. Não vou deixar de ir no templo se eu não conseguir mais nomes dos meus antepassados. Mas vou fazer tanto quanto possível para cada vez que eu for conseguir levar. Eu trouxe aqui uma informação importante. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês possam ter sobre a história da família, nós temos o 0800 que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e temos o e-mail, voluntários dedicados que têm nos ajudado. Essas pessoas elas estão doando do seu tempo, nós estamos começando a nossa reunião de hoje falando sobre isso, e eles doam o seu tempo para que vocês e eu possamos ter a chance de fazer nossa pesquisa e o suporte necessário. Eu sempre gosto muito de agradecer o trabalho que essas pessoas realizam. Eu acho que não há maneira melhor de gastar um pouco do tempo extra que muitos de nós temos do que ajudar outras pessoas a pesquisar seus antepassados e sua história da família. Deixa eu aparecer novamente para vocês aqui. Ótimo. Maravilha. Com isso, então, eu encerro. Eu vou deixar perguntar se temos alguma pergunta ainda pelo Adriano. Adriano? Bom, Marcelo, tínhamos algumas perguntas aqui nos nossos canais e eu consegui ajudá-los com algumas coisas que você já tinha falado. Então, agora eu acho que já conseguimos cobri-las todas. Ok? Legal. Maravilha. Então, para encerrar, eu gostaria de terminar prestando o meu testemunho. Porque as coisas que a gente compartilhou hoje, elas são a mente do Senhor para a nossa vida. Eu, há muitos anos atrás, quando recebi minha bênção patriarcal, ela dizia que era minha responsabilidade pesquisar o nome dos meus antepassados falecidos e levar seus nomes ao templo. Eu, durante muitos anos, depois que eu tinha chegado às 4 gerações, eu fiquei parado, deixei lá onde eu estava e não avancei mais. Há mais de um ano eu fui picado novamente pelo bichinho da história da família e tenho feito a pesquisa tanto quanto possível e tenho conseguido ir mais longe, pesquisar os colaterais e as lições que eu tenho aprendido com isso, elas são inesquecíveis. E minha vida tem sido abençoada não somente com a pesquisa, mas em todas as outras áreas. Eu tenho sentido uma proximidade maior do Senhor. Tenho sentido força adicional para vencer os obstáculos e resistir às tentações. Então, como qualquer dos mandamentos de Deus, quando nós obedecemos a um mandamento de Deus, nós somos abençoados com uma multiplicidade de bênçãos. Então, o Senhor não se restringe a nos abençoar somente quando nós já estamos merecendo. Se você começa a agir em uma direção, se você começa a tentar fazer o que é certo, o Senhor te abençoa muito mais do que você é capaz de contar. Eu acho que é uma maneira dele dizer assim, tá bom, agora faça por merecer.
Então eu gostaria de deixar esse meu testemunho e essas palavras que eu deixei com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sempre alerta. Sempre alerta. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Marcelo Amaro, Marcelo Geiger Amaro, por estar conosco hoje à noite, por ter compartilhado essas importantes informações nessa noite, nessa apresentação sobre a atualização do Centro de História da Família. Umas últimas considerações finais que a gente queria deixar com vocês, ao encerrar essa transmissão, é que os CHFs, que são os Centros de História da Família, né, eles são abertos a toda a comunidade em geral, né, não só para os membros da igreja, mas também para os não membros. São todos convidados a vir e participar. Se você quiser localizar um próximo de você, vá no site familysearch.org, obter ajuda, e ali tem um local mais próximo de você, você pode colocar seu endereço e o site vai te indicar quais são os centros de pesquisa genealógica, os CHFs, mais próximo de vocês. Todos são convidados a vir. Agora temos muita gente correndo atrás aí do benefício, né, que Portugal deu agora de cidadania portuguesa, querem pesquisar seus antepassados e outras razões quaisquer que você queira. Está aberto para todo mundo esses locais que são de centros de pesquisa, tá ok? Nós convidamos também vocês a participar da nossa comunidade de História da Família Family Search, que é o Yammer. Só basta você mandar um e-mail para o endereço comunidades@familysearch.org e você vai receber um convite para fazer parte ali da comunidade onde que nós falamos de todos esses assuntos de indexação, pesquisa genealógica, história da família, novidades da árvore familiar, aplicativos para smartphone e tudo mais. Tá bom? Temos também os canais nas mídias sociais, no facebook.com/FamilySearchBrasil. Estão todos convidados a fazer parte e a curtir a nossa página. Estamos lá sempre colocando sobre os novos hangouts, novidades que nós estamos tendo do Family Search para o pessoal aí. Também temos o canal no twitter.com/FamilySearchBRA, instagram.com/FamilySearchBRA e o pinterest.com/FamilySearchBRA, ok? E essa gravação de hoje, desse Hangout, fizemos hoje à noite, e todos os outros Hangouts que nós já fizemos pelo Family Search estão gravados também no nosso canal no youtube.com/FamilySearchBrasil. Pode acessar lá, você vai ter acesso a muito material que nós já gravamos até hoje e vários outros vídeos do Family Search para todo mundo aí, ok? Meu nome é Adriano Almeida, eu sou o gerente de comunidades online do Family Search. Foi um prazer estar com vocês hoje à noite. E fiquem atentos, nós estaremos anunciando as próximas transmissões. Obrigado pela participação de vocês, uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço.